Sexta-feira, 18 horas, o nosso encontro. Eu, você, um convidado mais do que especial e um assunto relacionado ao cangaço ou áreas afins. O Resenha do Cangaço está de volta e você é membro importante para que o nosso programa, o nosso podcast cresça e se consolide, como já vem fazendo. Hoje nós temos um convidado muito especial. Aliás, todos os convidados são especiais, mas esse eu já venho procurando há um bom tempo. E ele dá um trabalho, porque a agenda dele é corrida, né? Tirei-o da sala de aula para vir bater um papo conosco aqui. Cid Augusto, nosso amigo, companheiro, pesquisador, jornalista, advogado, defendeu uma tese sobre Jararaca. Aí você diz, de novo Jararacas? Ora, Jararaca é um dos personagens da história do cangaço que eu considero assim um dos mais relevantes e curiosos de se estudar. E Cid está aqui para desvendar algumas questões interessantes sobre Jararaca. Cid, bem-vindo, amigo, obrigado. E a casa é sua. Obrigado, Lemuel. Minha saudação a você e minha saudação aos telespectadores do Resenha do Cangaço. Cid, você trabalhou em sua pesquisa o Jararaca, poder, mídia, canonização, todo esse olhar que a imprensa colocou e que você posteriormente desvendou os mistérios. Mas antes de entrar em Jararaca, eu queria lhe fazer uma pergunta. Como é que você mergulhou nessa temática do cangaço? Eu penso que quem nasce em Mossoró já nasce mergulhado nessa temática, né? Então, eu desde criança tinha muita curiosidade em relação ao ataque de Lampião e especialmente às circunstâncias da morte de Jararaca. Mas o primeiro livro que eu li, na verdade, foi o de Raimundo Nonato, né? Sobre o ataque de Lampião a Mossoró, e surgiu de uma forma curiosa, porque eu detestava ler e pedi a Dr. Vantan Rosado uns livros emprestados e ele me deu de presente logo 50 livros. E minha mãe, como forma de pressão, disse assim, agora você arranjou, você vai ter que ler porque tio Vantan ele cobra. Então a próxima vez que você encontrar tio Vantan, ele vai lhe cobrar a leitura. E eu passei uns 2 meses escondido de tio Vantan até ler os livros. Ele nunca perguntou nada, né? Mas desses livros, os que mais me encantaram foram os da temática do cangaço. Cid, já passaram por aqui várias pessoas, inclusive pesquisadores sobre Jararaca. E você conhece alguns deles, por exemplo, o Geraldo Maia e o Marcílio Falcão. Que me serviram de base para a minha pesquisa também, né? Bom, então vai ser um diálogo triplo, né? Você, a sua tese, Geraldo e Marcílio. Mas eu queria que você me dissesse o seguinte, Jararaca tem várias faces? Eu costumo dizer que o Jararaca de Mossoró, ele não é um homem. Ele é uma série de discursos construídos em torno daquela pessoa que foi presa e foi assassinada em Mossoró. Então explique melhor para a gente. Explico sim. Em primeiro lugar, eu não encontrei na minha pesquisa que, só para registrar, minha pesquisa é sobre jornalismo e sobre linguagem, como a linguagem do jornalismo afeta a construção da realidade. E aproveitei a paixão pela pesquisa do cangaço para usar Jararaca como pano de fundo. E nessa pesquisa eu descobri uma série de coisas curiosas. Primeiro, que há vários jararacas. Pelo menos 3 aqui para exemplificar. O Jararaca de 1927, que era o bandido, tratado como lombrosiano, né, uma expressão inclusive racista, como perigosíssimo. O Jararaca da década de 70, que já começa a ser visto como uma espécie de vítima, já começa a ser tratado como alguém, como Marcílio diz, né, que em consequência de uma morte aperreada, passou a receber visitas no túmulo, alguns para fazer orações em benefício dele, outros para pedir graças. E o Jararaca atual,
que é uma mistura de tudo isso que a gente ouviu a respeito dele, mais a incorporação do cangaço à cultura nordestina. Quer dizer, o próprio cangaço deixou de ser um movimento de banditismo e passou a ser um elemento cultural do Nordeste. E Jararaca, nesse turbilhão, também passou a ser um elemento cultural. Tanto é que se você for ao cemitério e perguntar, todo mundo sabe onde fica o túmulo de Jararaca e pouca gente vai saber onde fica o túmulo de Rodolfo Fernandes, que foi quem liderou a resistência ao bando de Lampião. Mas você classificou aí Jararaca, digamos, em 3 categorias, né? E os respectivos anos ou períodos históricos que esse Jararaca vai aparecendo. Então, eu queria saber o seguinte: como é que a gente pode caracterizar, a partir do olhar da imprensa, cada Jararaca? Né? Esse primeiro Jararaca, o segundo Jararaca, o terceiro Jararaca. Como é que o leitor comum, você é um pesquisador, um cientista, né? Você identificou isso na sua pesquisa. Mas como é que um leitor comum, né, ele poderia perceber esses 3 Jararacas? O leitor comum, na verdade, ele não percebe. Até porque ele também participa dessa construção. O discurso que a mídia traz, ele tem muito a ver com o espírito de cada época. É o que Michel Foucault chama de formação discursiva. Então, numa formação discursiva de 27, enquanto todo mundo estava apavorado com o ataque de Lampião, a possibilidade de Lampião voltar, o discurso que os jornais reproduzem, na verdade, é um discurso que a própria sociedade tinha. Porque a gente não pode isolar o jornalista da sociedade em que ele vive. Em 1977, não tinha mais o medo, já fazia mais de 30 anos que o cangaço tinha chegado ao fim. Não tinha mais o receio de ataque, então as coisas já eram vistas de outra maneira, já se pensava de outra forma, já se discutia, inclusive, Lemuel, o cangaço como uma ruptura social, como não seria bem movimento que eu queria usar a expressão, mas seria como um fenômeno social, uma reação à falta de investimentos na convivência com a seca, uma reação à fome, uma reação à miséria. E já agora mais recentemente, como eu disse, o discurso em relação ao cangaço já é outro completamente diferente, não é só em relação a Jararaca. E tem coisas que ajudam muito, não só a mídia, como Chuva de Bala no País de Mossoró. Se você perceber, eu sei que você assiste todos os anos, mas ninguém aplaude quando entram os heróis da resistência em cena, mas quando os cangaceiros entram em cena, há uma verdadeira apoteose, né? De aplausos, de gritos, de tudo. Você falou do Chuva de Balas, fugindo um pouquinho da sua pesquisa, Cid. Como é que você, como jornalista e professor, como é que você enxerga o Memorial da Resistência? Aquele museu aberto, qual é a sua opinião sobre o Memorial da Resistência? Pronto, o Memorial da Resistência é um reflexo dessa transformação cultural. E quando você pega ali e você vê os heróis da resistência num cantinho de parede com foto que parece foto de passaporte, pequenininhas, né, as fotografias ali, numa lateral, e os cangaceiros naqueles totens, naquelas imagens mais representativas, a gente tem justamente essa transformação do cangaço em bem cultural. Reflete muito isso. E garanto a você que o turista que vem a Mossoró e que quer levar alguma lembrança disso, não leva um busto de Rodolfo Fernandes. Leva uma estatuazinha daquela, uma estatueta de Lampião, de Maria Bonita, que nem esteve aqui, mas vai levar um souvenir relativo ao cangaço e não à resistência. Você acha isso positivo para a cidade, para a história da cidade, para a cultura da cidade? Essa inversão de valores? Turisticamente, eu acredito que seja positivo. Historicamente, não. Historicamente, não. Então, na construção da identidade de Mossoró como resistente, nós temos uma lacuna. Eu costumo dizer, inclusive, que os cangaceiros, depois de mais de 100 anos, conseguiram vencer Mossoró, né? Quem poderia fazer uma poesia boa, eu sei que você é um poeta, mas Antônio Francisco poderia fazer
Porque ele fez o inverso, né? A surra que Lampião... É o ataque de Mossoró, o bando de O Lampião. ataque de Mossoró, o bando de Lampião. Que é né? aquele, não sei se você sabe, aquele cordel que ele escreveu foi uma encomenda minha para uma edição do jornal Mossoroense. Sim, olha. Foi, porque a gente todos os anos falava da resistência, e eu queria fazer de uma forma diferente e encomendei a Antônio Francisco aquele trabalho. Que é brilhante, ficou né? espetacular. Sensacional. É. Estamos aqui conversando com Cid Augusto. Cid é professor, jornalista, e a tese dele foi sobre Jararaca. Mas, Cid, eu queria que você me desse agora uma visão sua, mais geral, sobre o cangaço. A gente escuta muito pesquisadores, curiosos, e, como mesmo você disse, quem nasce em Mossoró, independente de onde atua, já nasce né? curioso com já isso. nasce curioso e já nasce especialista, né? Se você quer conhecer um pouco da história do cangaço, estaciona o carro ali perto da Catedral de Santa Luzia. Qualquer um daqueles rapazes que fica ali olhando o carro, se você perguntar sobre o cangaço, ele conta a história todinha, né? E é interessante isso, porque você vê um pouco dessa identidade de conhecedor da temática. Mas eu queria saber de você, qual é o olhar que você tem sobre o cangaço? Bom, eu vejo o cangaço como um fenômeno social, é um fenômeno do banditismo. Eu costumo dizer que o crime, ele não é algo isolado, ele é um contexto de várias coisas, né? É um contexto social. Então, o cangaço ele surgiu num contexto social específico, é um fenômeno importantíssimo. Eu não tenho a visão de que o cangaceiro era herói. Inclusive, pra você ter ideia, o cangaço nos jornais de Mossoró ele começa a ser trabalhado, a ser divulgado no século XIX. Jeremias da Rocha Nogueira, que foi o fundador do jornal Mossoroense em 1872, ele era advogado provisionado e foi defensor de Jesuíno Brilhante. Mas nem por isso a figura de Jesuíno foi retratada no Mossoroense com heroísmo. Ele transcreveu uma série de textos nesse período, que vai de 1872 a 1876, sobre Jesuíno, que são textos fortes, né, que retratam Jesuíno como um bandido e não como aquele herói romântico que é retratado nos livros de história. Inclusive, Raimundo Nonato, no livro dele sobre Jesuíno Brilhante, ele critica bastante a pessoa que escreveu esses textos que foram reproduzidos no Mossoroense acerca de Jesuíno. Ele fala, se eu recordo bem, ele fala que a pessoa tinha um olhar contaminado, né? Era contaminado pela parcialidade. Mas Jesuíno era um bandido. Era, de fato. Essa tese ou esse discurso de que Jesuíno era um bandido gentil, roubava, saqueava os comboios para distribuir para os pobres, isso aí, eu particularmente fui criado lendo e acreditando nessa hipótese. Mas ao longo do tempo a gente vai quebrando isso e nós trouxemos aqui nos terceiro programa o professor Linhares, que é do curso de História, grande e fez um trabalho sobre Jesuíno, e ele disse que as fontes que ele pesquisou, os jornais, as correspondências, todas apontavam para o Jesuíno bandido e nada desse perfil gentil. Pois é, inclusive essa coisa que diziam que era o cangaceiro romântico é porque ele masculava homens que tinham relações sexuais e não casavam com as mulheres, né? Era para lavar a honra, mas onde é que está a gentileza em você castrar alguém? Embora o contexto social fosse bem mais grave para a mulher que perdia a virgindade, né, no século XIX, início do século XX. Tem aqui no seu trabalho, Cid, você fala as 3 fases, né? O Jararaca bandido, em 27. O Jararaca injustiçado, 77. 77. Como foi que você pegou isso aí? Como foi? O que suas fontes lhe falaram, lhe disseram, que você chegou a essa conclusão do Jararaca injustiçado? As fontes foram os jornais, né? Então, eu peguei nos jornais de 1927 o Mossoroense, Correio do Povo e o Nordeste, que eram os 3 jornais que havia em Mossoró. E todos eles tratavam não só Jararaca, mas todos os cangaceiros como bandidos, a ponto
de os três mentirem sobre a morte de Jararaca, dizendo que Jararaca morreu em razão dos ferimentos da batalha, né, quando era transportado para Natal. Quer dizer que os jornais da época mentiram sobre as circunstâncias da morte de Jararaca. E um deles, se não me falha a memória, o Nordeste, ele inclusive publicou um editorial muito forte dizendo que defender que Jararaca não tivesse o fim que teve, depois que a história explodiu, que não tinha mais como negar, o jornal publicou um editorial dizendo que foi corretíssimo o que fez com Jararaca e quem defendia Jararaca era bandido, era nesses termos assim, né? Em 1977, aí nós não tínhamos mais o Correio do Povo, mas tínhamos ainda o Mossoroense, que foi quem fez uma cobertura mais expressiva em 27. E a cobertura que foi feita por Lauro da Escócia e por Augusto da Escócia, Augusto da Escócia pouco aparece, mas eu inclusive encontrei um depoimento de Lauro dizendo que o material foi produzido por ele e pelo irmão, Augusto. E Lauro, em 77, ele próprio modifica a narrativa e ele anuncia isso. Não é? Porque em 27 ele e o irmão trataram Jararaca como lombrosiano, remetendo àquela tese de Cesare Lombroso, do criminoso nato, né? E outro jornal, não foi o Mossoroense, até trata Jararaca com uma forma muito racista, mais racista do que o lombrosiano, que é chamando ele de negro alto de aspecto repelente. E em 77, Lauro escreve uma crônica em que ele diz no título logo a que veio. Ele diz assim, não era lombrosiano. E ele descreve um Jararaca gentil, que o recebeu enquanto repórter com muita tranquilidade, que deu a entrevista, que o tranquilizou, dizendo que se houvesse algum retorno de Lampião, Lauro estaria protegido. Né? E aí vem esses elementos do racismo, né? Porque aí ele já é tratado, não em 77, ele não é mais tratado como negro, ele é tratado como moreno. Né? Há um branqueamento de Jararaca, inclusive. Então, as fontes são exatamente os jornais da cidade. Interessante como a mídia, a imprensa, ela constrói e desconstrói a imagem do cangaceiro Jararaca, né? Você discute canonização. Eu uso a expressão entre aspas, né? Como é que a gente pode entender, a partir do seu trabalho, esse caráter de canonização? Marcílio tratou aqui essa temática, mas com viés, até porque a proposta de trabalho dele era outra, não tem nenhuma relação direta com a sua proposta, mas eu achei interessante que você usa aqui no seu trabalho o termo canonização. O nosso internauta, o nosso telespectador, muitos deles criticam, e eu concordo com essa crítica, essa história do milagre. Né? Mas quando a gente visita o cemitério, eu acredito que você tenha ido lá várias vezes. Muitos anos eu acompanhei, documentei. Pois é. Como foi essa sua experiência com essas pessoas que frequentam o túmulo e como você enxergou e continua enxergando o comportamento dessas pessoas em relação a Jararaca? Eu usei a expressão canonização num termo popular, inclusive eu explico isso, né, que estou usando aquela expressão, embora não haja, logicamente, uma canonização, um reconhecimento da Igreja Católica de milagres atribuídos a Jararaca. Ele é um santo, vamos dizer assim, popular. Eu visitei durante vários anos o túmulo de Jararaca no dia de finados, às vezes fora do dia de finados, sempre tendo a curiosidade de abordar as pessoas e perguntar por que elas estavam ali, principalmente as pessoas que estavam acendendo velas. E eu encontrei vários depoimentos que se adequam perfeitamente ao que Marcílio diz na obra dele. Não é? Que muitas pessoas estavam ali não para pedir bênçãos ou pedir milagres, estavam ali para rezar pela alma de Jararaca. Mas um contingente bem grande também estava ali para agradecer por graças alcançadas, né, que narram episódios em que Jararaca teria intercedido. Tudo bem.
Mas eu tenho uma visão mais pragmática disso. Eu acho que Jararaca virou o que virou na memória de Mossoró pela forma como ele foi morto e pela forma como a mídia tratou isso. O próprio silêncio inicial da mídia em relação a isso cria uma série de debates públicos. O silêncio diante de um fato, ele favorece o boato, ele favorece versões diversas. Então, muita coisa surgiu em relação a Jararaca. A mais comum, que nós sabemos, é que ele foi enterrado vivo. Ele estava ferido, foi jogado na sepultura e foi coberto de areia enquanto estava vivo, o que é pouco provável ter acontecido. Mas isso, aí eu faço a interação com Vigiar e Punir de Michel Foucault, em que ele traz relatos da Idade Média, de outros tempos, em que o excesso da punição transformou o bandido em herói e até em santo. Tem histórias de Jararaca, mas também essa mesma história tem em relação a outros cangaceiros. Sim. E em outros estados do Brasil. Vou citar um fato, né? Jogar a criança para cima, o bebê, e aparar na ponta do punhal. Você se deparou na sua pesquisa com outras situações e onde? Como é que você vê esse discurso, essa narrativa sobre esse fato em torno de Jararaca ou até mesmo em torno de outro cangaceiro? Olha, em torno de cangaceiro, eu acho que eu não peguei muita coisa, não. Mas eu posso lhe citar um exemplo aqui do Rio Grande do Norte mesmo. Em Natal, Baracho, que era um bandido perigoso e que teria morrido de sede no cárcere. E também tem uma visitação enorme ao túmulo dele em Natal. E eu peguei mais exemplos relatados por Foucault, né, de épocas diferentes, demonstrando que esse fenômeno de fato não aconteceu só aqui com Jararaca, ele é mais comum do que o que a gente possa imaginar. Então é como se nós, talvez seja uma condição humana, não sei, como se nós nos compadecêssemos diante de uma punição muito severa. Né? Por isso que talvez Mossoró tenha passado a ver na década de 70 Jararaca como um injustiçado. Vale salientar também nesse aspecto que houve um júri já nos anos 2000 em que Jararaca foi absolvido. Né? Se Jararaca foi absolvido, a polícia foi condenada? Bom, o Estado foi condenado? Teoricamente o Estado foi condenado. Né? E olha, vou dizer outra coisa interessante. No ano seguinte, em 1928, Jararaca foi morto em 27. Em 28, 2 outros cangaceiros foram assassinados em Mossoró. Mas eles não viraram santos, não houve visitação ao túmulo dele. Em 27 mesmo, a Cochete foi morto no combate e tem uma polêmica sobre quem foi morto aqui no caminho do Ceará. Isso, né? Na divisa. Se foi 2 de Ouro ou Menino de Ouro. Mas nenhum deles apareceu. Você sabe qual foi a diferença entre Jararaca e todos esses outros que morreram aqui? Jararaca foi o único que deu entrevista para os 3 jornais da cidade. Jararaca construiu uma narrativa em torno dele. Uma coisa que eu chamo a atenção é que tudo que se escreve sobre Jararaca no país todo é baseado praticamente nessas entrevistas de Mossoró. Você disse uma coisa interessante, Cid. Veja só, né, você que está nos acompanhando. Essa entrevista de Jararaca, ele não escreveu nada, obviamente. Não. Ele foi falando e os 2 jornalistas, o Augusto e o Lauro, fazendo a transcrição. Lógico que é possível que tenham sido colocado palavras ali que o Jararaca não disse. É possível. A entrevista é toda em discurso indireto, né? Exatamente. É a narrativa do repórter acerca do que o entrevistado disse. E a possibilidade de distorção é grande, não de propósito. Claro. Não de propósito. É porque a memória da gente nos prega peça, inclusive num momento desse de grande euforia. A entrevista foi feita exclusivamente por Lauro. Quando eu falei Augusto da Escócia, foi em relação à reportagem de modo geral. Sim, entendi. Mas se você observar, tudo que se repete a respeito de Jararaca vem dessas entrevistas aos 3 jornais de Mossoró. O que eu quero comparar é o seguinte.
Tem duas fontes na história do cangaço que eu acho muito rica. Um é a entrevista de... Aliás, eu vou dizer três. São três. Jararaca, quando ele deu essa entrevista. A entrevista de Lampião em Juazeiro, que ele falou com um médico que fazia tudo. E o diário de Antônio Gurgel. É claro que alguém pode dizer assim, Lemuel, e as filmagens de Benjamin Abraão? Bom, acrescente aí Benjamin Abraão, que para mim aquilo é fantástico, né? Então você tem sobre o cangaço documentos ou fontes históricas fidedignas. A de Benjamin Abraão, filmagem. O próprio Lampião dando entrevista em Juazeiro, Jararaca dando entrevista em Mossoró e Antônio Gurgel, coronel, escrevendo diariamente a sua experiência no bando, né? Aí você coloca aí o que se escreve sobre Jararaca, tem como uma fonte, pelo menos uma fonte de partida. Sim. Você pode ter outras fontes, o que ele disse a Lauro da Escócia. Engraçado, a mesma interpretação a gente pode ter quando se trabalha o cangaço com a fonte de Benjamin Abraão e a fonte de Antônio Gurgel e a de Lampião em Juazeiro? Com certeza absoluta. Eu vou lhe dizer aqui, rapidinho, que há sempre um mito em relação ao jornalismo, que o jornalista deve ser imparcial e objetivo. Objetividade no jornalismo não é você ser breve, é você ter a capacidade de reproduzir a realidade. Você é historiador, sabe que é impossível você reproduzir a realidade. E imparcialidade também é algo que, embora seja louvável a busca por ela, é impossível de ser alcançada, porque sempre que nós escrevemos a partir das nossas experiências, a partir das nossas ideologias, a partir de um contexto em que nós vivemos. Por isso, inclusive, que você tem narrativas diferentes, feitas até pela mesma pessoa, como é o caso de Lauro da Escócia, em 1927 e 1977. Porque nem ele era o mesmo homem, nem Mossoró era a mesma cidade. Nem ele era o mesmo repórter, nem o moçoroense era o mesmo jornal. Então, tudo isso influi na forma como a gente enxerga. Eu agora, por exemplo, estou querendo fazer uma visita aos textos que eu escrevi enquanto era repórter para ver como eu era. Que com certeza eu era muito diferente do que eu sou hoje e como eu enxergo os fatos. Interessante. Você comentou isso aí sobre querendo rever o que você escreveu. Eu estou querendo republicar a minha dissertação de mestrado, que foi sobre a sua família, e eu disse, muito do que eu escrevi naquela dissertação, hoje eu lendo, digo assim, não penso mais a mesma coisa. É porque hoje você é outra pessoa. Você exatamente. Esteve imerso em outras leituras, em outros contextos, é diferente de fato, né? Pois é, interessante. Agora, isso aí se nos remete, dentro da temática do cangaço, a algo que eu acho assim, muito perigoso e até, eu não sei se o termo seria isso, muito doutrinário, porque tem pessoas que estudam o cangaço, que escrevem o cangaço, que não abrem mão do endeusamento, e eu digo endeusamento mesmo. Eu sei que muita gente, quando a gente faz um evento do cangaço, agora, próxima semana, você é convidado, que está nos assistindo, a participar do 20º Fórum do Cangaço, do 3º Diálogos Paulo Gastão e da exposição Expressões do Cangaço. O evento vai ocorrer no auditório da FAFIC, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e no Museu Lauro da Escócia, onde também, simultaneamente, estará aberto ao público a exposição Expressões do Cangaço. Você é nosso convidado, né, para assistir às palestras, às mesas redondas e ver lá a nossa exposição Expressões do Cangaço. Então, Cid, essa questão de você rever o que você trabalha é algo que a gente não vê em muitos estudiosos. A gente prepara um evento e quais são as críticas que a gente escuta sempre? Vocês estão enaltecendo bandido? Vocês estão enaltecendo cangaceiro? Né? Que não é o caso. Mas a gente encontra dentro do grupo de estudiosos, pesquisadores e até autores, um endeusamento, principalmente da figura de Lampião. Como é que você enxerga isso?
É a questão cultural, né, como eu já expliquei, e também a própria perspectiva do pesquisador. Todos nós que pesquisamos, sejamos profissionais da pesquisa ou sejamos leigos, nós sempre partimos de ideias preconcebidas sobre o objeto a ser pesquisado. Então, como há na nossa cultura uma transformação do cangaceiro de bandido em elemento cultural, é comum que as pessoas enxerguem dessa maneira, né? Não é a forma que eu enxergo, mas também não recrimino quem pensa diferente. Só é diferente, né? Jararaca, absolvido por Deus e pelos homens. Você que colocou aqui. Sim. Como é isso? Ele foi absolvido mesmo? Sim, eu entendo que sim, ele foi absolvido por Deus. Na verdade, uma brincadeira, né? Uma brincadeira séria, claro. Mas um trocadilho aí com o fato de ele hoje ser o campeão de visitações, e seja para homenageá-lo, seja para pedir em prol dele, seja para pedir a ele, o túmulo dele é de fato o mais visitado de Mossoró, né? E isso revela que ele foi transformado, de fato, daquele bandido de 27 em um elemento importante da cultura de Mossoró. Teve uma chuva de bala interessantíssimo, não me lembro se foi de 2015, em que, inclusive, na hora da morte dele, um ator bota por trás dele uma bacia dessa de alumínio que, com a iluminação, se transforma numa auréola. Então, se a própria cidade que combateu e matou, ajudou a matar Jararaca, considera, por meio dos seus poderes constituídos, que ele virou santo, quem sou eu para dizer o contrário, né? Então a cidade estaria, nesse momento da cena, pedindo perdão pelo fato ocorrido, por ser também responsável, ou estaria reconhecendo que aquela figura ali tornou-se um símbolo da nossa história, da nossa existência, da nossa cultura. Eu acredito que a sociedade, para a sociedade de hoje é indiferente se ele foi injustiçado ou não. Mas há de fato um reconhecimento hoje de que ele foi assassinado pela polícia, né? Eu sempre lembro da expressão do Marcílio, não, a morte é perreada, e que ele de fato talvez merecesse um julgamento, né, pelos homens para responder pelos crimes e não ser assassinado. Acredito que é por aí. Você falou, Cid, que o turista chega em Mossoró e pega souvenir. Maria Bonita, Lampião e tal e tudo mais. Mas eu nunca vi um souvenir de Jararaca. Não. Tem do cangaceiro, né? A figura genérica do cangaceiro. Que você não pode nem identificar como Lampião, muitas vezes. Você identifica pela vestimenta que é um cangaceiro. Pois é, aí eu coloco isso porque é o seguinte, você que é artesão, você que trabalha estilogravura ou com produtos, cerâmica ou qualquer outro produto, você pode trazer para cá que a gente divulga, a gente coloca aqui na nossa mesa, expõe o seu trabalho e você pode ampliar suas vendas, já que é muito difícil você trabalhar com artesanato em Mossoró, porque falta apoio e espaço e local para você mostrar o seu produto. E aqui também a gente divulga livros. Nós temos aqui hoje esse livro aqui do Frederico Pernambucano de Melo, Apagando o Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço. É um livro que traz, retrata os momentos, todo o processo da morte do Rei do Cangaço, Lampião. Cid, o júri simulado, nós tivemos aqui em Mossoró. Vários, né? Mossoró, em vários lugares. Inclusive, nos foi sugerido discutir esse ano, fazer algo, não um júri, mas algo semelhante em relação à polícia. Foi sugerido por um internauta que nós fizéssemos, do Fórum do Cangaço esse ano, fosse um júri simulado da polícia. E eu consultei alguns colegas, inclusive juristas, algumas pessoas ligadas à política, entendeu?
e algumas pessoas com bastante experiência nessa área, e me foi aconselhado que não fizesse um júri da polícia. Se quisesse retratasse a volante. É tanto que a nossa exposição, ela é uma exposição que mostra as duas faces do cangaço. O cangaceiro e a repressão. As fotos de cangaceiros e de volantes. Como é que você vê esses dois sujeitos históricos, o cangaceiro e a volante, no mesmo contexto, vivendo as mesmas circunstâncias, tendo inclusive a mesma origem? Eu ia lhe dizer isso, né? Pela mesma origem, se tornam muito parecidos. Inclusive, as razões para se entrar numa volante eram muito parecidas com as razões para se entrar no cangaço, né? As razões alegadas. Falta de dinheiro para a sobrevivência, as dificuldades da região com o enfrentamento da seca, a vingança. Muitos integrantes de volantes justificavam porque precisavam vingar a morte de algum parente que foi assassinado por um cangaceiro. Então, as pessoas estão no mesmo contexto social e as alegações para entrar num canto ou no outro são bem semelhantes também. Então, e assim, segundo narram os historiadores, né, o comportamento em si da volante não era muito diferente do comportamento do cangaceiro quando chegava nas localidades, nas casas. A diferença é que a volante agia em nome do Estado. A grande diferença é essa. Cid, a gente está caminhando para o final do nosso programa e eu queria fazer mais uma pergunta para você. A relação do cangaço com os coronéis. Quem estuda a história do cangaço, principalmente a vinda de Lampião para Mossoró, sabe perfeitamente do papel do coronel Isaías Arruda. Tanto na presença dos cangaceiros em Mossoró, como na presença dos cangaceiros em Apudi, que foi um mês antes de Mossoró. Como é que você enxerga essa relação entre cangaço e coronéis e, especificamente em Mossoró, você acha que houve motivação política para o bando vir aqui por intermédio de Isaías ou foi algo que não devemos relacionar à política? Bom, eu não encontro nenhum fato histórico que leve a isso. O que me parece, não só em Mossoró, em Apudi, mas em outros cantos em que houve a intermediação de Isaías Arruda, é que, na verdade, ele era um grande líder cangaceiro também, embora não usasse as vestimentas do cangaceiro, mas ele tinha uma ascensão muito grande, né? Hoje em dia, nós temos aqui em Mossoró, não é preciso ir muito longe, narrativas de pessoas que sobrevivem do crime sem atuar na execução do crime. Faz como? Aluga a arma para a pessoa praticar o crime. Fornece a munição, fornece a arma, fornece carro, mas não vai lá para os atos executórios. Então, Isaías Arruda, na minha visão, era mais ou menos isso. Ele estruturava e ele tinha lucros com isso, né? Então, ele seria um partícipe dos crimes dos cangaceiros. Então, ele era um bandido como cangaceiro, só que com a vestimenta de coronel. De coronel. E aí você tem também outras relações de coronéis com os cangaceiros, mais voltadas para o âmbito político, mas como instrumento de dominação e de força. Era uma forma ou de acalmar a força que representava o cangaço, para não ser atingido, né, na sua região, ou mesmo de se beneficiar disso. Eu não nego a essa possibilidade, mas no caso de Isaías Arruda especificamente, eu enxergo dessa maneira que eu lhe disse, que ele era um partícipe desses crimes todos, e não só aqui na região, em outros lugares também. O episódio de Apudi, segundo consta alguns registros, os cangaceiros chegaram inclusive com a lista de autoridades, comerciantes, políticos de Apudi que deveria ser ou executado ou torturado, surrado, né? Você acha que ao chegar numa cidade com uma lista, não teria alguma relação com os interesses de grupos políticos locais? Bom, pode ser que tenha, mas pode ser também uma estratégia de extorsão, né? Pode ser também uma estratégia para extorquir e espalhar o terror de forma mais efetiva.
eu confesso que eu não tenho como analisar mais profundamente essa situação de Apodi. Mas no caso de Mossoró especificamente, que foi o que eu terminei me aprofundando um pouco mais por causa da pesquisa dos jornais, do discurso dos jornais a respeito de Jararaca, eu não encontrei nenhum elemento que trouxesse essa questão política como influenciadora do ataque a Mossoró. Então, totalmente descartada, pelo menos as fontes que você pesquisou, eu considero sim. Qualquer possibilidade de questões políticas estarem relacionadas à chegada do bando de cangaceiro aqui. Eu acredito que não há essa possibilidade. Respeito quem pensa diferente, mas não enxergo essa possibilidade. É porque a gente deve enxergar, pelo menos, através das fontes, e não dos boatos. Exato, Os boatos a gente só faz ouvir, dá credibilidade a boato quem quer. Mas o boato, ele só leva a mais boatos, né? Especificamente em relação a Jararaca, só para você ter ideia, quando eu digo que ninguém sabe quem era o Jararaca, que foi morto aqui em Mossoró, eu parto de elementos registrados, né? Por exemplo, um telegrama que um delegado do Pernambuco mandou para Mossoró, foi publicado, reproduzido no Mossoroense, dizendo, esse cara que está aí não é José Leite Santana, não. Ele é José não sei das quantas. E ele dá o nome, diz que ele está mentindo, não é esse nome. Então, a questão de Jararaca ter participado de lutas no Exército. Eu consegui um contato com o Departamento de História do Exército e me responderam que não há nenhum registro da presença dele no Exército Brasileiro. Pode ser que seja uma informação incompleta? Pode. Pode ser que na época nem tivesse os registros que a gente procura hoje. Que as pessoas fossem se incorporando àquelas lutas sem aparecer. Mas eu não encontro evidências históricas, a não ser o próprio depoimento de Jararaca sobre essas questões. Peraí, então você está me dizendo e dizendo para o público que a narrativa, a versão de que Jararaca lutou em 24, inclusive 24, em São Paulo, naquele movimento ligado ao tenentismo. Isso. Porque o constitucionalismo foi em 32. Então ele teria... O que nós temos em registros, em alguns livros, e que ele disse é que ele lutou no movimento de 24 em São Paulo, pelo lado legalista, depois ele voltou para Pernambuco e entrou nas fileiras do cangaço. Então, as suas fontes negam isso. Jararaca não lutou em 24 nas forças legalistas em São Paulo. Bom, o documento que o Exército Brasileiro me mandou é que não há nenhum registro da participação dele, não no movimento específico, mas não há o nome dele registrado no Exército Brasileiro. Mas da mesma forma que eu não encontrei na região em que ele teria nascido, nem batistério, nem registro de nascimento, não quer dizer que ele não tenha nascido lá. Só quer dizer que eu não encontrei os registros oficiais dessas coisas que ele disse aqui em Mossoró. Por isso que eu sempre falo que Jararaca é uma construção discursiva de várias fontes, inclusive dele próprio. E que Zé Leite de Santana, Jararaca, que foi assassinado aqui em Mossoró, não é Zé Leite de Santana, segundo o telegrama do delegado de Pernambuco. Então Zé Leite não é Zé Leite, logo Jararaca não é Jararaca. Mas pode ser também que o que ele disse em Mossoró seja o real e o que ele disse no Pernambuco seja diferente. Seja o errado, né? Como é que a gente vai saber isso? Como é que a gente confirma? Então, no caso, eu só fiz, como também isso não era a minha perspectiva de estudo, o que eu fiz foi apenas registrar essas ocorrências, porque elas afetam no discurso. Então, a minha preocupação era essa. E você acabou de jogar um balde d'água, de água fria, nos estudos de muita gente. Sim. Não, na verdade, eu não estou jogando um balde de água fria. Você já jogou, cara. Eu estou lançando um problema. Minha orientadora do doutorado, professora Marluce Pereira da Silva, ela costuma dizer que quando a gente estuda linguagem, a gente não traz soluções, a gente só cria problemas. Cid está criando problema aqui para a história do cangaço. O que eu estou dizendo, na verdade, é que isso precisa ser melhor estudado. Pode ser que essa versão seja correta, mas há elementos que questionam essas versões que ele deu aqui, né? Muito bem. Muito bem. Tá vendo, gente?
E tudo que a gente sabia sobre o Jararaca, Cid chega aqui e diz, espera aí, existem fontes que colocam em xeque Existem essas debates, fontes. né? Vamos dizer Debates assim. Tá bom. Cid, o que você gostaria de falar que esse colega aqui não perguntou a você? Você começou a questionar toda a construção discursiva da história agora com essa história de Jararaca. A gente passava o dia todo aqui falando se era Jararaca ou não é Jararaca, se é eleito ou não é eleito. Só repetir, né, que na verdade eu não estou desconstruindo a pesquisa de ninguém, eu estou só dizendo que enquanto analista do discurso, a gente busca problematizar tantas regularidades quanto as rupturas desse discurso. E uma das fontes mais importantes de ruptura discursiva é a história. E as coisas que vão sendo criadas em torno dessa história. Bem, conversamos com Cid Augusto, jornalista, advogado, professor, um papo brilhante. E quero agradecer, Cid. Muito obrigado, amigo. Passo para você fazer suas considerações finais. Amigo, eu que agradeço e me coloco à sua disposição. Sempre que você quiser conversar sobre discurso da mídia de Mossoró e os resultados que esse discurso produz, inclusive no cangaço, você pode contar comigo. Muito obrigado, Cid. Obrigado a você que nos acompanha. Um forte abraço a todos e a todas e até a próxima sexta-feira.